ao Think Tank. O Think Tank, como Vossa Excelência sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista económico e político. Semanalmente estão comigo também o Joaquim Aguiar, que não está hoje, continua no estaleiro, o Jorge Marrão e o Carlos Albuquerque. O Jorge hoje está no seu estúdio móvel, bem longe aqui do estúdio. Ora, o que é que temos para si no programa de hoje? 3 pontos essenciais. Em primeiro lugar, a globalização e os impactos políticos e económicos, aliás, políticos e sociais na Europa e em Portugal. Em segundo lugar, a desindustrialização da Europa. E em terceiro, o problema do envelhecimento da população e a questão das pensões. Ora, vamos começar exatamente por aqui, mas antes disso deixe-me lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas temos também uma parceria com a beltseguros.pt e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, Jorge Marrão, queres começar a explicar às pessoas porque é que optámos por estes temas? Não sei qual é o que queres que eu comece, porque são tão variados. Olha, precisamente pelo primeiro, que é a questão da globalização e os impactos políticos e sociais na Europa e em Portugal. Sim. Nós, quando falamos neste tema da globalização, temos a preocupação de tentar perceber o que é que esta globalização trouxe realmente ao mundo como o globo, mas também os desafios que trouxe a nível das diferentes nações. E se nós pensarmos numa lógica económica de vantagens comparativas, o que verificamos é que os países começaram-se a especializar por diferentes setores, diferentes indústrias, e houve se quisermos, uma reconfiguração global de quase todas as cadeias de valores de todos os setores. Ou seja, aquilo que se produzia na Europa. Se nós pensarmos em Portugal, a maneira mais fácil de perceber isto é o que é que aconteceu às confecções e às empresas têxteis portuguesas. Provavelmente passaram muita parte da produção para outros países, ficaram com o design, ficaram com o marketing, e portanto houve uma espécie de uma divisão do trabalho que beneficiou, se quisermos, o globo como um todo. Ou seja, a riqueza mundial, e esta é a grande vantagem da globalização, a riqueza mundial cresceu de forma brutal para muitos, se quisermos, para muitos continentes. Nós pensamos no continente asiático, que era há uns anos atrás, há décadas atrás. Se pensarmos o que aconteceu com as indústrias, por exemplo, nos Estados Unidos, que deslocalizaram grande parte da produção para a China. Ainda hoje se fala muito, por exemplo, o que é construir um iPhone. Um iPhone é construído com base em muitas empresas em diversas partes do mundo, mas a retenção, se quisermos, do know-how e do conhecimento ficou nos Estados Unidos. O valor ficou nos Estados Unidos e as tarefas de menor valor acrescentado foram distribuídas pelo mundo. Só que isso criou novas tensões nas sociedades. E quais são essas tensões? E nós percebemos, se olharmos, por exemplo, para a cintura industrial portuguesa à volta de Lisboa, se pensarmos no que eram as indústrias do Norte há 4 décadas atrás, tudo isso modificou-se. E, portanto, as pessoas tiveram que também elas próprias fazer uma espécie de uma reaprendizagem e tiveram que ir para novos setores. E depois surgiu uma nova realidade. No caso do continente europeu, foi o envelhecimento populacional. Nós fizemos um gráfico, eu não sei se vamos apresentar, que é para as pessoas perceberem o que era o número de idosos em 1960 comparativamente aos jovens e o que é o número de idosos hoje, completamente diferente. E, portanto, isso criou novas tensões políticas, tensões sociais, também tensões económicas, também houve batalhas económicas, guerras económicas, dizemos, diferentes, e tudo isto leva-nos a
ter que repensar a globalização. A questão é saber quais são as instituições que podem regular a globalização. Se nós pensarmos nas Nações Unidas ou no G7, já o caso europeu, por exemplo, é um caso interessante. A Europa a 27, como é que se reorientou a indústria alemã? Onde é que a indústria alemã agora produz? Se é na Alemanha, o caso, por exemplo, português, nós estamos a produzir na Alta Europa. Portanto, os trabalhadores alemães podem estar um pouco preocupados porque os empregos da sua indústria automóvel, de que eles são os grandes detentores do conhecimento, veio para Portugal. E, portanto, se calhar os trabalhadores alemães estão preocupados com o facto de haver essa deslocalização. Ora, isso acontece também em todos os países. E, portanto, os fluxos migratórios, e essa é uma nova realidade, os fluxos migratórios tiveram que acompanhar a globalização. E, ao acompanhar a globalização, trouxeram novos imigrantes e novos, eu diria, novas rotas de imigrantes. Os portugueses devem se lembrar o que foi a entrada dos países de leste, a abertura, quando foi feita a abertura a leste, de repente fomos invadidos por habitantes do leste. Lembramos dos ucranianos, dos moldavos, que estavam pelo país. À medida que os próprios países voltaram a crescer e tiveram melhores níveis de rendimento, eles voltaram às suas terras e vieram novos imigrantes com culturas diferentes. E por isso é que este fenómeno da globalização é um fenómeno que foi crucial para a situação que vivemos hoje, de melhor, se quisermos, melhor rendimento para todas as pessoas em global, mas ao mesmo tempo foram criadas, diria, novos problemas. E é na raiz, se calhar, uma parte significativa dos problemas que vivemos hoje tem uma raiz que é a própria globalização. Quando nascem movimentos mais populistas, quando nascem movimentos mais nacionalistas, no fundo são as nações a regressar aos seus territórios originais. Têm a necessidade de poderem querer controlar a sua própria economia. Ora, isto é um novo dado, mas se nós intensificarmos o nacionalismo, o proteccionismo, provavelmente vamos ter novas surpresas. E quais são essas surpresas? O crescimento económico global do próprio país pode ressentir-se disso. É óbvio que há alguns setores, e isto é importante perceber, porque temos que enquadrar a economia dentro das nações. E dentro das nações, como é que nós enquadramos? Enquadramos dentro das regiões, das cidades, dos locais. A cidade de Lisboa, um lisboeta de 1970, se chegasse hoje uma pessoa já de idade em 1970, vivesse em 1970 e visse hoje em 2024 que é a cidade de Lisboa, ficaria espantado, porque a cidade está completamente diferente. Isto é tão válido se calhar para Lisboa como também para o Porto. Um cidadão em 1974 ou 70, 74, no início da Revolução, se vivesse em Guimarães, e hoje vai a Guimarães, a cidade é diferente. Coimbra a mesma coisa. Portanto, nós vamos vendo cidade a cidade, o Algarve a mesma coisa. Tudo isso altera. E, portanto, este fenómeno é um fenómeno que nós vamos ter que estar muito atentos, porque vai exigir uma concertação muito diferente e ao mesmo tempo agravada, e esta também é uma nova experiência, se quisermos assim dizer, agravada pela tensão que temos entre os blocos, os grandes blocos neste momento que disputam a hegemonia mundial, que são obviamente os Estados Unidos, a China, os Estados Unidos sempre acompanhados necessariamente pela Europa, mas o fechamento, se quisermos, da China, dos Estados Unidos e da Europa, entre si, e nós já percebemos
agora pelo sistema tarifário, que era o que as nações tinham no passado. Os portugueses ainda se devem lembrar dos direitos aduaneiros, alguns deles. Os direitos aduaneiros hoje começam de novo a recrudescer, a nascer e a criarem-se novos impostos para limitar a entrada de produtos terceiros. Já volto a ti, Jorge. Jorge, já volto a ti. Carlos, a tua opinião sobre este mesmo assunto. Eu não estou absolutamente de acordo com o Jorge, no sentido em que eu sou um bocadinho mais, nestas matérias, sou um bocadinho mais historicista. Quer dizer, eu acho que, em geral, muitas das questões que surgem são algumas repetições de factos históricos com outras qualidades. Aliás, curiosamente, eu lembro-me sempre daquele soneto do Camões, em que ele dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o sistema da confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Com um ritmo que era o ritmo do século XVI, já o Camões dizia isto: todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E eu, por acaso, quando falámos disto, comecei a ver algumas coisas. Por exemplo, os temas da imigração nos Estados Unidos. No final do século XVIII, final do século XIX, entre o final do século XIX, 1850 para frente, emigraram para os Estados Unidos 24 milhões de europeus. Muitos alemães, britânicos, irlandeses, menos nórdicos, mas alemães, britânicos e irlandeses foi a grande massa. Depois também gregos, nórdicos, portugueses, etc. Houve inúmeras manifestações nos Estados Unidos contra a imigração, pelo perigo que a imigração colocava aos americanos. Os problemas que eles levantavam, que eram os problemas da segurança, eram os mesmos que nós levantamos hoje. E, nessa altura, nos Estados Unidos, foram criadas organizações contra a imigração. Uma que eu li que era Immigration Restriction League, e inclusive um conjunto de organizações semelhantes, que exigiam ao Congresso a regulamentação da imigração e a limitação da imigração. E o Congresso começou a fazer leis nesse sentido. Um dos perigos que eram levantados era o perigo do catolicismo, que é uma coisa curiosa. Um dos perigos era o catolicismo. Eles eram essencialmente protestantes. Camilo, tens razão. O catolicismo estava a invadir a América. Eu só estou a falar nisto porque temos hoje pontos, evidentemente que hoje os pontos são se calhar com religiões menos afins, como era o catolicismo. Como o Islão, mas na realidade, o catolicismo. Em 1870, 80, 90, também há muitas medidas. A América fez um Chinese Restriction Act, que proibiu os chineses de entrarem na América. Pois. Em 1820, penso eu, por aí, os asiáticos foram proibidos de entrar na América. Portanto, os temas da imigração na América têm sido permanentes e recorrentes. E hoje os Estados Unidos têm um conjunto grande de... por exemplo, eu digo isto: o meu pai nasceu na América porque eram imigrantes, meus avós eram imigrantes na América e depois vêm-se embora. Mas quer dizer, ainda hoje o tema da imigração na América é um tema vivo, muito vivo. Hoje mais com o México, com os latino-americanos. Mas o tema da imigração não se vai resolver. O tema, por exemplo, da globalização, que está muito associado à digitalização e à revolução tecnológica, e não podemos separar uma coisa da outra, que cria todo este tipo, digamos, de excluídos do sistema. Isto são estes excluídos do sistema que alimentam muitos fatores de ódio, muitos fatores de desconfiança. Na Revolução Industrial inglesa, houve inúmeras manifestações contra a Revolução Industrial, contra as empresas têxteis. Havia grupos que entravam... Porque supostamente destruíam os postos de trabalho. Porque destruiu os postos de trabalho. O mesmo tema que temos hoje, por exemplo, com a globalização, aliás, nos Estados Unidos também era o mesmo, mas o mesmo tema que pensamos hoje na globalização, que é a globalização faz destruir postos de trabalho, a digitalização faz destruir postos de trabalho. Não é verdade, mas isso é outro tema. O tema foi de tal forma grave na Inglaterra que houve grupos que começaram a destruir fábricas, destruíam maquinaria, e houve vários condenados à morte. A legislação inglesa inicialmente tinha prisão perpétua como pena máxima, passou a ter a pena de morte para quem destruísse equipamentos. E houve vários condenados à morte. Aliás, há um livro do Engels famoso, que é a situação da classe operária em Inglaterra,
que no fundo tem um pouco a ver com também escrito em 1870 ou por aí, que no fundo reflete aquilo que eram as condições muito difíceis e eram dos operários de Inglaterra naquele tempo. Portanto, havia movimentos que eram contra as condições dos operários, mas muito contra esta se quisermos, esta potencial destruição dos postos de trabalho devido às novas indústrias que iam crescendo. Portanto, isto são fatores recorrentes. As soluções têm que ser sempre novas, as soluções têm que ser sempre diferentes. O fenómeno da globalização não pode ser separado da revolução tecnológica, na minha opinião, porque, quer dizer, nós estamos agora a ser em direto no Facebook, que é um item puro da globalização. É verdade. A globalização trouxe vantagens fortes a todo o mundo. Eu escrevi aqui para quem é que ganhou com a globalização? Ganharam as classes mais pobres dos países menos desenvolvidos. Ganharam as classes médias dos países menos desenvolvidos. Ganharam as classes mais ricas dos países desenvolvidos. Ganharam as funções muito tecnológicas. E hoje temos aquelas pessoas, os chamados como é que se chama? Os chamados digitais que andam de país em país. Nómadas digitais. Os nómadas digitais são um fenómeno da digitalização e da globalização. Aliás, o grande desenvolvimento do mundo dá-se quando a China entrou na Organização Internacional de Comércio. Sem dúvida. E esse é o grande salto do século XXI, a entrada da China, muito por pressão e muito, digamos, por abertura por parte dos Estados Unidos. A China entrou no comércio mundial, todos os países asiáticos entraram no comércio mundial, eles ganharam, mas nós todos ganhámos com quê? Com a inflação que não aconteceu. O mundo desenvolvido em geral foi altamente favorecido pela globalização através da redução da inflação. Tivemos décadas, anos e anos de inflação baixíssima porque importávamos os produtos de países com mão de obra mais barata. E isso não acabou, quer dizer, eu vou agora aqui, pelo facto que o Jorge falou, eu estou inteiramente de acordo com o tema da disrupção das cadeias de abastecimento, que está a retomar a normalidade. E mesmo quando se fala hoje muito na industrialização e na queda do comércio mundial, não é tão verdade quanto isso. Há alguma reorganização do comércio mundial, muito em função, e isso é completamente novo, da guerra na Ucrânia e, digamos, daquilo que eram as relações, nomeadamente de energia, com a Rússia. Aí há uma reorganização do comércio mundial. Mas, de resto, o comércio entre os Estados Unidos e a China está aos níveis do passado. Quem é que foi mais prejudicado? Foram as classes médias dos países desenvolvidos. Sobretudo as médias baixas. Sobretudo as médias baixas, foram as classes mais baixas, foram as classes médias baixas, foram os postos intermédios, não só pela globalização, mas também pela revolução tecnológica, e eu volto a dizer, isto não se pode dissociar uma coisa da outra. E, digamos, são estas as grandes fontes que alimentam muito da revolta das pessoas, porque efetivamente foram prejudicadas. Uma grande parte da classe média, especialmente as classes médias mais baixas, foram prejudicadas. O que é que vai acontecer no futuro? Eu, honestamente, acho que no futuro, acho que a globalização, acho que as restrições que fazem a liberdade de comércio internacional são más. Acho que as restrições que são feitas e que irão ser feitas e que se propõem, por exemplo, nomeadamente as taxas de importação sobre automóveis da China, são más. São contra a concorrência. Quem vai pagar tudo isso são os consumidores. Que vão pagar mais caro. Vão pagar mais caro os produtos. Mas... E, portanto, quer dizer, só para acabar mesmo, efetivamente, todos estes grandes fenómenos têm altos e baixos, têm momentos de queda, mas têm momentos de, digamos, de grande progresso. É mais o progresso que a queda, mas no final, os movimentos de abertura de mercados, de globalização, de liberalização, são favoráveis a todo o mundo. Cada país tem que saber geri-los. Depois, sobre a imigração, eu gostava de falar um pouco mais à frente, mas isto para mim é a ideia. Eu estou mesmo a imaginar o que é que o Jorge vai dizer do outro lado, que é, isso é verdade, o problema é que as opiniões públicas viraram-se contra a globalização e, portanto, os partidos políticos que não levaram o problema a sério estão a ser penalizados em favor de partidos de extrema-direita. Ó Jorge, é isso? Isso eu estou de acordo. Não, acho que ainda é mais grave. É mais grave porque agora vou ser provocador aí com o Carlos. O Carlos faz parte de uma, e eu também, e provavelmente tu, de uma classe que um jornalista definiu bem num livro, que é os de Anywhere. São aqueles tipos que, pela sua formação, conseguem trabalhar em qualquer parte do mundo. E, portanto, têm acesso a tudo digital. Jorge,
Eu também tenho esse livro. Pronto, então ótimo. Então devias ter lido com mais atenção. O que é que acontece? Nós fazemos parte do Anywhere. Portanto, trabalhamos em qualquer parte do mundo, temos acesso. O nosso trabalho é um trabalho muito intelectual. A digitalização é um fenómeno novo dentro da questão da globalização industrial, portanto, é novo. Portanto, tem serviços e são as lógicas por robótica de forma remota. Portanto, teremos que perceber realmente a dimensão da integração que houve nas diferentes economias e nos diferentes serviços. Mas a verdade é que existe um conjunto significativo de população que não tem acesso a isso. Porquê? Porque está em cadeias de valor em que não chegou lá, se quisermos, essa tecnologia e não tiveram nem a educação nem a aprendizagem. Jorge, mas o problema está exatamente aí, na educação, não está no facto da sua cadeira de valor não ter acesso a isso. Mas vamos por partes. Não é a questão do problema, é quem vive o problema, não é de onde há a origem do problema. Quem vive o problema tem que necessariamente interpretá-lo de forma diferente. Quem não o vive não interpreta da mesma forma. E, portanto, o que é que acontece? A verdade é que nós percebemos que a globalização é um fenómeno significativo para o desenvolvimento e o crescimento económico como um todo do globo, mas cria, se quisermos, desigualdades comparativas significativas também. E, portanto, se nós omitirmos isso só porque achamos que o que é bom é o livre mercado, vamos nos enganar, porque na prática os tais que estão a sofrer com essa alteração, eu vou dar um exemplo em concreto, talvez as pessoas percebam. A chegada da mecanização à agricultura criou uma mão de obra excessiva na agricultura. No caso português, foi absorvido na cintura industrial de Lisboa. Aliás, como vemos as pessoas, grande parte vieram do Alentejo. Isso é uma espécie de movimento que tem, vamos lá ver, tem uma resposta da própria sociedade dentro da sociedade. Mas se esse movimento tiver que ser para fora de Portugal, entra uma nova realidade. Quando o Carlos diz, isto sempre é o problema, o problema é sempre da natureza humana, funciona assim da economia. A questão é que as condições em que nós estamos a ver o problema são diferentes. Um exemplo português. Nós criámos imigrantes e agora temos, ao contrário, temos imigrantes, estamos a trazer pessoas, mas nós produzimos imigrantes para a Europa. Portanto, o fluxo alterou. Ou seja, a sociedade portuguesa interpretou a saída de uma certa forma e agora interpreta a entrada de outra forma. Como também no tempo de Pedro Passos Coelho, quando Pedro Passos Coelho disse a coisa mais óbvia, foi as pessoas preparadas que vão à procura de emprego onde ele existe. Foi quase assassinado da praça pública. Foi-lhe dito que ele estava a dizer estava uma insensibilidade social. Ora, é esta insensibilidade, que no caso não era verdadeira do Pedro Passos Coelho, mas é a insensibilidade de um conjunto de partidos políticos que se recusam a ler a realidade, que gera esta nova tensão. E, portanto, nós não podemos dividir, ou seja, eu não vou interpretar os factos porque tenho uma ideologia que diz que os factos devem estar errados. Não, eu interpreto os factos para melhorar aquilo que eu penso. E o que nós todos temos que perceber, e neste momento, vamos lá ver, neste momento nós não podemos, eu acho que é suicida, as sociedades não discutirem este tema de forma aberta sem grandes preconceitos, porque ninguém sabe como é que isto resolve. Quando o Carlos falou no que se fez nos Estados Unidos, vamos lá ver, a sociedade organizou-se, vamos ver, o número de pessoas que trabalham na indústria nos Estados Unidos nessa época não tem nada a ver com o número de pessoas que trabalham hoje. E as pessoas em serviços têm outro tipo de preocupações. E, portanto, o problema, e estou de acordo que vamos todos pagar pelo nacionalismo económico. Isso não temos dúvidas sobre isso. Mas a pergunta que as pessoas fazem é muito simples. E é egoísta, não é? Vamos lá ver, e nós que somos adeptos do mercado sabemos que
há um comportamento, como dizia o Adam Smith, cada um a tratar de si, alguém trata de todos. Só que o comportamento das pessoas é egoísta. O que é que interessa às pessoas em Portugal que esteja a criar melhor emprego no Paquistão ou na Índia? Não lhes interessa nada, porque elas estão a ver o problema do dia-a-dia. Jorge, mas é possível explicar... Jorge, é possível explicar às populações que se tu não criares postos de trabalho e melhorares as condições das pessoas na Índia e na China, elas vão acabar por vir para a Europa. Estás a ver? Camilo, é possível explicar, mas não é possível viver. Camilo, é possível explicar, mas não é possível viver. Nós estamos a tratar da vida das pessoas, nós não estamos a dar-lhe aulas. As pessoas vivem um problema do dia-a-dia. Sim, mas tu como líder tens que antecipar os problemas e explicar às pessoas quais são os erros daquilo que estão a pensar. Eu como líder, o que estou a tentar fazer é alertar para quem tem a capacidade de fazer política que é melhor enfrentar o problema, dizendo que as pessoas têm que pensar de maneira diferente. Não, nós temos que criar condições para que as pessoas sintam que o pensar de maneira diferente para eles será melhor hoje e a prazo. E isso não está a ser feito, porque a reação... Eu só queria trazer aqui à colação um tema que é importante as pessoas, quando falam nos movimentos populistas, lembrarem-se de uma coisa. O CDS mudou o nome para Partido Popular. O PSD era Partido Popular Democrático. E os líderes políticos hoje, quase todos, da extrema esquerda à extrema direita, à direita radical, se vocês quiserem assim, para ser mais simpático, se quiserem, todos eles têm uma versão populista e popular. Ou seja, querem atender aos problemas do momento, porque explicar custa muito, e fazer com que as pessoas vivam esse momento difícil de forma, diria, mais agradável, não querem fazer isso. Querem-lhes dar tudo hoje e agora. Ora, isso não é possível. E, portanto, a minha grande conclusão sobre o tema da globalização é o seguinte: não há instituições neste momento, se quisermos, multilaterais e globais, que permitam ver como é que se vai coordenar isto. Ou seja, não é possível coordenar um mercado global sem criar algumas tensões, mas é preciso, se calhar é possível, como é que vamos minimizar essas tensões, sabendo que elas vão existir, e isso eu estou de acordo. Sim. Que as pessoas têm que perceber que há um preço de hoje, por exemplo, terem acesso a bens de consumo que não tinham no passado. E esse preço é também aceitar um bocadinho esta perturbação na sua vida normal. E qualquer pessoa que nos está a ouvir e que tem familiares percebe isto que eu estou a dizer. O que nós não podemos, esse é que é o discurso hipócrita, é dizer que, nós temos de todos ser favoráveis à globalização porque estamos a melhorar o mundo e a pessoa está a viver o dia-a-dia e não está a viver o dia-a-dia dele melhor. Isso é perigoso. Jorge, aqui o Carlos está a discordar de ti, Carlos. Não, Jorge, nota. Eu nunca disse que nós temos que ser favoráveis à globalização porque a globalização favorece o mundo todo e gera maior fortuna, maior riqueza nos países asiáticos. Eu disse, e volto a dizer, que a globalização favorece o nosso país. E a globalização favorece efetivamente... Vais ter que explicar isso bem. Como? Vais ter que explicar isso Vais ter que explicar isso bem. Favorece o país onde? Como? Não, onde? A globalização favorece o nosso país, como favorece outros países. E se nós entrarmos numa lógica, se a alternativa à globalização fosse uma lógica de mais de encerramento de mercados, uma lógica de a chamada industrialização, é um bocadinho uma falácia. Tudo isso prejudica o nosso país, prejudica as pessoas do país. Não só prejudica o seu poder de compra, como prejudica o desenvolvimento do país. O que eu disse, e vou dizer isto de uma forma muito enfática, em fenómenos de alteração com alguma substância das situações, há sempre períodos de transição. Nos períodos de transição alguém é desfavorecido, não tenhamos dúvida quanto a isso. Sim. E se tu me dizes que nesta altura há algumas pessoas, há algumas classes, há alguns setores que são desfavorecidos, eu diria que em Portugal quase
uma grande parte da população foi desfavorecida pelo facto dos últimos anos o país não ter tido qualquer tipo de medidas de reforma que levasse o país a desenvolver-se. Não foi pela globalização. As questões de Portugal não são resultantes da globalização. Pois, As questões de importante explicar isso. As questões de Portugal são resultantes da falta de medidas tomadas em Portugal para eventualmente corrigir alguns dos efeitos negativos da globalização, para eventualmente melhorar ou ajudar ou apoiar aquelas classes mais desfavorecidas pela globalização. Mas, acima de tudo, em Portugal o que houve foi uma enormíssima falta de medidas de maior liberalização do país, um conjunto de medidas, inclusivamente redução de impostos, redução da carga fiscal, redução dos gastos do Estado, redução do peso do Estado na sociedade. É isso que faz com que Portugal não se desenvolva mais rapidamente. Não é a globalização. E no dia em que dissermos que é a globalização, estamos a enganar-nos a nós próprios. É a minha questão. É a minha questão. Portanto, Jorge, eu nunca digo que sou favorável à globalização porque vai enriquecer os milionários da China. Eu quero lá saber dos milionários da China. Eu digo é que a globalização, que não é um fenómeno absolutamente novo, é positivo e é favorável ao mundo e a Portugal. O que falta em Portugal é, efetivamente, medidas sérias, corajosas e fortes que permitam pôr o país a crescer e libertar o país da força do Estado. É isso, fundamentalmente. Acho que estamos a dar, na minha opinião, mas enfim, obviamente cada um terá a sua opinião, estamos a dar tiros ao lado. Não vamos misturar o que Portugal tem que fazer com o fenómeno da globalização, porque nós contamos na globalização 0,01%. Não é isso. Não, a globalização no nosso caso, Jorge, não é, eu não quero saber da globalização, o impacto que tem em Portugal, não é? Portugal na globalização não conta nada. Portugal na globalização, no mercado global não conta nada. O mercado global conta muito da forma como atua em Portugal. E é isso que é importante. Pronto, mas eu não concluo dessa forma, concluo de uma forma distinta. As assimetrias regionais em Portugal são também resultado de esta reorientação das cadeias de valor. Basta pensar no norte de Portugal, na cintura industrial, no Alentejo e o que vocês quiserem, ou no Algarve. E isso é um fenómeno novo que nós vamos ter que lidar e vamos ter que preparar as pessoas. Se me disseres a mim que os políticos fugiram a isso e dedicaram-se a fazer outras coisas, em vez de perceberem que no mundo, como é o global, o mais relevante é realmente o sistema educativo e o sistema de preparação das empresas para a globalização. Um exemplo em concreto, em Portugal, é o ataque permanente que a classe política faz a empresas que poderiam ser globais e que nunca chegam a ser, porque a partir do momento em que são grandes, temos toda a esquerda e diria aquele centrão social-democrata do Partido Socialista e do PSD com complexo de esquerda a atacar essas grandes empresas. Jorge, não são só esses. Jorge, espera aí, não são só esses. Espera aí. A própria direita radical atira-se a isso. Atenção. É geral, o problema é geral. Não há um partido que se aproveita aí. Não, mas o que eu quero dizer é que, cuidado que, não, só estou a dizer que quem tem a responsabilidade, não vamos pôr a direita radical, que a direita radical não governou Portugal. Não? Mas apoia 3.200 milhões de euros na TAP, não é? E apoia a tributação dos lucros excessivos das empresas. Isso é uma estupidez. Camilo, está bem, mas não é esse o tema, não é o que a direita radical a dizer, é o que é que se fez. Eu só estou a tentar responder a uma ideia do Carlos, que é preciso perceber que esta realidade tem que ser enfrentada pelo sistema político de forma diferente. E o que eles foram surpreendidos, o sistema político, se quisermos os insiders, o status quo, foram surpreendidos pelo apoio das populações a movimentos de fechamento de economias e fechamento, que quando digo de economias não é só economias no sentido de movimentos de livre circulação de pessoas, de bens e de capitais. Jorge, é bom também explicar às pessoas, já que tu estás a fazer a pedagogia, é bom explicar às pessoas que os mesmos partidos que andam com essas tretas depois metem o rabo entre as pernas. Queres o melhor exemplo disso? A senhora Meloni, Itália.
direita radical, que não sei quê, que estava contra as regras orçamentais, estava contra a independência do BCE e Diabo 4. E agora chegou lá e revela-se uma pessoa com muito juízo. Porquê? Porque percebeu que pôr em causa aquilo ia prejudicar a Itália. Portanto, é bom também lembrar às pessoas que os partidos fazem essas figuras e depois metem o rabo entre as pernas. Mas, Camilo, mas esse é um fenómeno que é importante, mas é porque eu acho que a gente está a querer misturar tudo e depois não esclarecemos as pessoas. A questão dos governos é uma questão nova porque tiveram acesso a capital no mundo, julgando que tratavam o capital do mundo como tratam o capital nacional. E foram confrontados, e é importante perceber isso. Isso é um dos fenómenos da globalização que as pessoas têm que perceber, que é muito relevante, é que a abertura do mercado de capitais e do mercado de dívida a nível mundial beneficiou todos os países, sem exceção. Todos puderam construir várias infraestruturas. O caso português então é evidente. Fomos financiados e estamos a ser financiados pelo mundo para ter um conjunto de acesso a bens e serviços públicos que não teríamos se os mercados não estivessem abertos. Mas no capital, o capital é imaterial, as pessoas não veem isso. E, portanto, o que as pessoas veem é o concreto delas. E nesse pormenor muito específico, enfim, desculpe a redundância, mas é um pormenor muito específico, as pessoas já não gostam da globalização. Vou dar um exemplo português, que dá para perceber. É melhor que com o exemplo as pessoas acho que percebem melhor isto. Olha, mas se nós não fazemos poupança... Explica isso rápido que nós temos que mudar para outros temas. Pronto, está bem, mas se as pessoas não fizerem poupança, a pergunta é quem é que empresta a quem? E para nós hoje temos crédito à habitação, para nós hoje temos crédito a empresas, para nós hoje temos crédito ao governo, tem que os bancos portugueses financiar-se no exterior e tem que o Estado português pedir dinheiro emprestado ao exterior também. E isso, por exemplo, é um fenómeno fantástico da globalização para todos nós. Quando se trata do emprego, as pessoas já veem de uma maneira diferente. E o sistema político quer beneficiar deste porque lhe dá jeito, porque faz obra a favor do povo, acham eles, mas depois na outra parte, que é tratar dos sistemas educativos, tratar melhor as empresas, gerar mais competição, preparar-nos mais para essa luta, não se dedicam a isso. E depois, obviamente, são surpreendidos pelo que está a acontecer hoje no mundo e na Europa. Bom, deixa-me mudar de tema porque senão a gente não consegue cobrir os outros e já na edição passada aconteceu. Mas eu pensei logo que a globalização era um tema que nos ia levar tempo porque era um tema crítico. Claro, eu sei que é, já tínhamos falado na semana passada e por isso é que também não quero deixar o programa sentar-se apenas nisto. Eu tinha aqui a questão da desindustrialização da Europa, mas tem a ver com o assunto que estávamos a falar. E tinha também um problema do envelhecimento da população e a questão das pensões. Mas antes disso, tu tinhas mostrado vontade de conversar também sobre o pacote anticorrupção que o Governo colocou cá fora esta semana, a agenda, aliás, não foi a lei, e chamaste tu a vergonhosa negociação de lugares na Europa. Bom, parece que a vergonhosa negociação funcionou, que o António Costa já lá estava. Mas explica lá, Jorge. O Carlos é que pôs a vergonhosa negociação. Pronto, então foi o Carlos, não foste tu. Mas eu assino por baixo. Podia ter sido escrito por mim, eu assino por baixo. Mas sobre essa história eu vou ser muito rápido. Jorge, desculpa lá, vou ser muito rápido. Nós assistimos nos últimos dias a uma negociação entre os partidos europeus. Parece que o que está em causa é quem é a pessoa que vai para aqui, quem é a pessoa que vai... Parecia uma feira de emprego. Mas não é sempre assim, Carlos. Camilo, eu não sei se é ou não, mas por exemplo, porque é que nós temos cá em Portugal um primeiro-ministro que foi considerado por muita gente o mau primeiro-ministro, de tal forma que perdeu as eleições. E foi mau primeiro-ministro. Está bem, mas quer dizer, nós achamos que foi, sim, mas o país em geral também considera que isso é verdade, que durante 8 anos foi incapaz de fazer uma reforma, é verdade, que durante 8 anos manteve o país igual ou pior, sempre com uma mistificação que estávamos melhor comparando Portugal com o crescimento da Alemanha e de França, em vez de comparar com países do nosso campeonato. Um primeiro-ministro que em muitas situações se escondeu atrás de pura propaganda.
que ainda hoje o Governo entregou ao Parlamento um conjunto de despesas que foram autorizadas por este Primeiro-Ministro sem cabimento orçamental. Isto é grave, autorizar 1.000 milhões de euros de despesas sem cabimento orçamental. Um Primeiro-Ministro que é sempre elogiado porque tem uma grande capacidade de, não sei bem de quê, manobrar. E, quer dizer, depois assistimos a 27... É por isso que ele foi escolhido para aquele lugar. Aquilo não vale lá, aquele lugar não serve para nada. Camilo, não é verdade. Quem sabe conversar e falar. Não é verdade. A verdade é que nós deveríamos ter, nos cargos mais importantes da Europa, pessoas que, com ou sem poder de decisão, e vamos admitir que ele não tem poder de decisão, têm capacidade de influência. E o Jorge no outro dia dizia-me, pode criar a agenda. É muito importante criar a agenda. E pode ser um elemento dinamizador, um elemento motivador, um elemento capaz, e agora vou aos temas que o Jorge levantou, da globalização. Deveríamos ter ali uma pessoa capaz de ser mobilizadora, capaz de trazer ideias novas para a Europa, capaz de ser dinamizador daqueles conselhos, capaz de influenciar as agendas do Conselho Europeu, de forma a termos reformas efetivas. Eu volto só a dizer uma coisa nova, nas 50 maiores empresas do mundo praticamente não há empresas europeias. É verdade. Na digitalização estamos completamente atrás da China e dos Estados Unidos. No desenvolvimento estamos a perder caminho. Onde é que estamos sempre melhor que eles? Na regulação. Isso é verdade, não há dúvida nenhuma. E, portanto, lugares que deveriam ser, acima de tudo, lugares de mudança, lugares de dinamização, lugares de criação de fatores novos, lugares em que as pessoas deviam ter a capacidade de criar missões de adesão das populações. Temos pessoas que são carreiristas de trabalho. E esta discussão parece que não passou disso. Quem ganhou com isto? Ganham aqueles que acham que aquilo é tudo, no fundo, um conjunto de pessoas que querem captar empregos. E depois de tudo isto, temos o nosso Presidente da República que diz ficou muito alegre. Ficou muito alegre. Por isso é que eu acho que, quer dizer, tem que haver formas diferentes de democraticamente eleger estas pessoas. Jorge. Eu, como sou amigo do Carlos, vou provocá-lo e sei que ele não fica ofendido. Eu não vi um discurso tão populista nos últimos tempos como este do Carlos. O que é que eu quero dizer com isto? Jorge, não é populista, é pura e simplesmente de responsabilidade democrática. Não, deixa-me explicar. Eu consigo arranjar argumentos para António Costa não ir para a Europa, como consigo arranjar argumentos para António Costa ficar em Portugal. Ou seja, é possível as duas coisas. O que eu acho perigoso, essa é a parte que eu acho que é mais populista, o que eu acho perigoso é nós transferirmos os problemas nacionais para cima da Europa. É muito perigoso se António Costa vai para lá com uma ideia que está lá para resolver os problemas da sua ala política ou os problemas que levaram que o país, ou seja, tentar resolver os problemas de Portugal, que ele não conseguiu resolver, isto parece que é evidente para todos, se vai levar essa agenda para a Europa. Ou seja, o que eu quero dizer é que, eu estou a pensar do ponto de vista mais institucional, aquela negociação é uma negociação até do ponto de vista da Europa interessante. Porquê? Porque obriga países com governos de cores muito diferentes a sentarem-se para discutir os temas que lhes interessam a eles, mas que também vão ter que interessar aos outros para que a Europa mude. Eu, se pensar a estrutura institucional americana que permite que aquele país, com aquela dimensão, tenha a hegemonia política e económica do mundo, a pergunta que eu faço é porque é que a Europa não tem? Porque a Europa ainda não fez esse caminho de se tornar uma Europa, não é uma Europa mais federal, mas é uma Europa mais estratégica, mais unida, porque tem que perceber que está a combater com blocos muito fortes. E, portanto, a negociação faz parte destes processos. Eu não quero transferir. Jorge, só um comentário. Carlos, agora, pegando no que tu disseste, e tu vês que estas pessoas são as que podem fazer isso. E tu vês que estas pessoas são as que são capazes de levar esse caminho. Eu não vejo.
Ó Camilo, o discurso, da pessoa, do caráter, esse discurso serve para todos. Se fosse para lá um espanhol, teríamos metade da Espanha a dizer mal. Se for para lá um português, temos metade dos portugueses a dizer mal. Se for para lá um italiano, teríamos metade os sistemas políticos nacionais. Quando se trata da Europa, nós temos que ir para um caminho um bocadinho diferente. Eu prefiro ver a Europa, diria, com ideias diferentes, mas a poder negociar sobre os grandes problemas europeus. Quando eu vejo os partidos, o Partido Popular Europeu, quando vejo os liberais, quando vejo os socialistas, quando vejo os nacionalistas, na Europa todos juntos estou a ver uma espécie de, se quisermos, de estrutura governativa americana, em que de repente estão todas as famílias políticas e que têm que tomar um conjunto de decisões de acordo uns com os outros. Porque se fosse há uns anos atrás, e esse é o grande aqui, se quisermos, da Europa, nada disto acontecia, fechava-se tudo, cada um ficava com o seu problema e todos iam para casa e cada um tentava lá na sua terra, com a sua retórica, com a sua demagogia, convencer os outros que eram os espanhóis, os italianos, os franceses, os alemães, os austríacos, ou quem fosse. Eu julgo que nós temos, quando falamos na Europa, por isso é que eu não quero confundir os patamares. Tu podes dizer, se estamos a dar um lugar relevante mais ao António Costa, há aquela famosa expressão que é, provavelmente o sapateiro está a ir além da chinela. Pode ser isso, mas também pode não ser, porque na verdade tem que lá estar alguém que possa fazer esse papel. E a forma como a Europa, Carlos, o perigoso destas coisas é que parece que os outros europeus não estão a pensar na escolha de António Costa. Tem que estar, porque lhes diz respeito a eles. Ou seja, eu não acredito que a Meloni não tenha discutido isso até ao fim e que não saiba o que é que António Costa fez ou deveria ter feito em Portugal, ou o Sr. Scholz, ou o Vítor Orbán. Faz parte da política. Eu não consigo perceber, isto palavra, não entendo, uma coisa é discutir as ideias políticas, se quisermos, da nação dentro do território português. E aí, obviamente, a gente no think tank já fizemos tudo o que tínhamos a fazer relativamente ao consulado de António Costa. Mas quando se trata da Europa, eu acho que nós temos que ter uma perspectiva, tem que ter uma perspectiva diferente. E mais, se ele foi lá para tentar resolver problemas que derivam da sua ocupação de cargo como primeiro-ministro português, então há um grande equívoco na Europa. Isso aí é que eu acho que é o equívoco. Agora, transmitir a incompetência que ele revelou como primeiro-ministro para a incompetência de presidente do Conselho, cujas funções não são exatamente as mesmas, são completamente diferentes, é a fixação da agenda, é encontrar consenso, é uma coisa completamente diferente. Oxalá que tenha sucesso, para bem de todos os europeus, porque o problema é sempre, nós temos que lembrar como é que a candidata Ursula von der Leyen, como é que ela chegou lá, com poucos votos de diferença, e depois de repente, com a atuação que ela teve, se calhar agora gerou-se um consenso. Portanto, eu não sou tão cético, quer dizer, não sou crente, mas também não sou cético, sou um bocado agnóstico, dizer, oxalá que sim, que resulte. Não vou estar a embandeirar a arte que é um português, só por isso, porque isso também não é penso que não é esse o objetivo. Aliás, eu estava hoje a ler no Financial Times o que foi a discussão, as tensões que houve nos governos para a escolha dos lugares, e a coisa não tem sido nada fácil, portanto... Não, fácil não foi. Jorge, já agora, deixando a questão dos lugares na Europa de lado, o que é que te pareceu o pacote ou a agenda anticorrupção do governo? Eu acho que a agenda anticorrupção, eu queria pegar de um ponto, num ângulo um bocadinho diferente. Que é qualquer agenda anticorrupção para uma percepção que a corrupção em Portugal é muito elevada, eu acho que é sempre útil e boa.
Agora, quando nós começamos a analisar os fenómenos de corrupção que têm aparecido e que têm, vamos ver, que têm estado nas capas dos jornais, nós poderemos começar a concluir, sem grande esforço, qualquer português de bom senso, que o peso do Estado na decisão para muitos assuntos em que o Estado tem um monopólio da decisão obriga a um comportamento dos privados e das pessoas que podem ser um sintoma, um pronúncio de corrupção. Ou seja, há um combate à corrupção que não é um combate só ético e legislativo. A corrupção, os países, a maneira mais fácil também de perceber estas coisas é porque é que não acho que os escândalos de corrupção entre empresas do setor privado não é tão relevante? Porque ele é muito circunscrito. É entre uma luta de uma empresa contra a outra. E, portanto, não afeta tantas pessoas assim. No caso do Estado, não é verdade. Eu estou a imaginar, por exemplo, o licenciamento. A floresta legislativa para se licenciar qualquer coisa e as pessoas querem ver a sua vida resolvida é muito complexa. E entram facilmente, ou podem entrar facilmente, em mecanismos, em usar instrumentos que a sociedade não aceite. Eu nunca mais me esqueço, quando foram os temas de corrupção, que o Bloco quando chegou à política portuguesa, também era uma espécie era um novo populismo, que isto era tudo uma cambata de corruptos, o Centrão eram todos corruptos, e o que era preciso era disciplinar, mas eram os privados que corrompiam. Eles achavam que ainda havia haver mais Estado. Eu dizia, quanto mais Estado existe, mais corrupção vai existir, porque as pessoas, perante a intransigência do funcionário, perante a confusão legislativa, perante a burocracia, aparecem o quê? Aquilo que nós estamos a assistir. É a institucionalização da cunha. E a cunha, com outros pacotes de transparência, para tornar isto tudo ainda mais, diria, mais claro, mais transparente, ainda põe uma legislação muito mais complexa. Portanto, só complicam a vida do empresa comum. E, portanto, o fenómeno da corrupção aparece. Jorge, mas ainda não percebi qual é a tua posição face ao pacote anticorrupção, ou à agenda. Não, eu acho que o pacote é um pacote bom, é um pacote que vai a um conjunto de problemas, mas é um pacote ex post. É depois de haver corrupção, e ninguém quer, se calhar, perder tempo, porque aí é um exercício complicado, que é a reforma do Estado, a reforma da maneira como o Estado lida com a sociedade civil e com o setor privado, que também tem que ser alterada. E aí vamos ter uma nova discussão. É nessa discussão que eu gostaria de estar, mas não é possível porque, obviamente, este governo, pelas suas circunstâncias políticas, não tem poder suficiente. Acho que foi muito inteligente na maneira como fez aquele pacote. Porque eu acho que foi muito inteligente, porque entalou todos os partidos, porque lhes disse assim, se vocês todos são contra a corrupção, nós também somos, agora tem aqui um pacote, pronuncia-se lá. E dado que eles não têm a maioria, então os seus agora, por favor, contribuam. E eu acho que foi muito inteligente. E a resposta deles foi, vocês foram copiar medidas nossas. Ótimo, perfeito, ainda bem, não tem problema nenhum. E mais, e acho que foi também muito inteligente, quando Luís Montenegro diz o PS e o Chega para que se ponham a também olhar para o país. Porque o tema da corrupção, há temas na sociedade portuguesa que não deveriam ser propriedade de nenhum partido, nem nenhuma ideologia, nem nenhuma tendência política. O da corrupção é um bom exemplo.
O da corrupção afeta todos, ou seja, vamos imaginar, nós queremos com igualdade de oportunidades. Queremos um país com igualdade de oportunidades para todas. E há um tipo que não tem problema nenhum em utilizar instrumentos de corrupção e melhora a sua posição na vida. E o outro, que é um tipo sério, enfim, que faz tudo como deve ser, fica na mesma situação. Isso é a maior injustiça que alguma vez se criou. Então, todos os partidos têm que ter interesse nisso. Há uma matéria que apareceu, mas eu não sou especialista em direito, portanto nem aprofundei, nem falei com colegas, com pessoas da minha esfera de conhecimentos profissional, para perceber o tema da perda alargada de bens, que é um tema muito complexo. Por causa da presunção de inocência. Por causa da presunção de inocência. A questão da presunção de inocência. Eu acho que há ali aí eu acho que o governo, isto é a minha tese, acho que tentou ser mais populista que os populistas. O que é que eu quero dizer com isto? O governo está a tentar legislar sobre uma matéria que é muito sensível, que é, há um indivíduo que foi aberto um processo de crime, só que por diversas razões, essa pessoa não foi condenada. Ou porque, entretanto, morreu, o processo não terminou, houve ali vários problemas. Mas na prática, o que acontece é que essa pessoa tem bens, tem património, que, considerando os rendimentos do passado, não consegue explicar. E, portanto, o governo quer ir a isso. Agora, como eu sou liberal, no sentido em que não gosto de uma intervenção excessiva do Estado na vida das pessoas, a pergunta é até onde é que o Estado vai perseguir pessoas por causa do património? Que perguntas é que vão fazer? Agora, a verdade é que aquilo está ligado a um processo de crime, portanto não é uma coisa que se possa fazer de forma arbitrária e extraordinária. Tem que haver um processo e tem que ser um juiz a decretar isso, o que dá obviamente alguma segurança adicional ao cidadão. Mas é uma matéria que eu acho, pronto, foi colocada, não sei como é que ela vai ser legislada nem regulamentada, é a única que eu vejo mais sensível. Todas as outras, eu acho que, para quem leu o que lá estava escrito, não pareceu nada de escandaloso, e não é por acaso que os partidos vieram dizer que estes tipos vieram copiar, então significa que também estão alinhados com a ideia central do governo. Agora, eu vou contar uma história que é uma história pessoal, porque conheci a personagem. Foi nomeado há muitos anos atrás, o Camilo deve-se lembrar e o Carlos, para presidente da alta autoridade contra a corrupção, que era o Coronel Costa Brás. Sim. E o Coronel Costa Brás era militar, portanto tinha um conjunto de regras éticas mais apertadas. Foi das poucas pessoas que teve a hombridade de extinguir o seu próprio cargo. Ele chegou ao pé do ministro que o tinha nomeado e disse: olha, isto da corrupção é tão complexo e não há maneira de acabar com isto, que é melhor extinguirmos a alta autoridade contra a corrupção. Desistiu a tempo, não quis ter um emprego pago pelos contribuintes para uma tarefa que ele sabia que não conseguia acabar com ela, acabar com a corrupção. E então disse, na altura, propôs a extinção da alta autoridade de corrupção, que foi extinta. É bom que nós nos lembremos disso. O fenómeno da corrupção, outro tema que é importante nós percebemos, e que é uma legislação que também é nova, que é a corrupção, ou seja, houve, com o afluxo de dinheiro que houve aos bancos e com o crédito que foi concedido, houve uma espécie de aceleração dos processos de investimento que contrabalançava com a lentidão da administração pública. E isso levou a que se entrassem muitas matérias muito duvidosas. E eu tive experiências profissionais, digo, muito pouco abonatórias, quer para o setor público, quer para o setor privado, porque ambos sabiam que estavam a violar a lei de alguma forma. Não era uma forma, diria, que gerasse processo de crime,
mas eram sempre formas duvidosas. Porquê? Porque a lei estava feita de uma forma que quase que impedia a rapidez no processo. Ora, a rapidez em economia, tempo é dinheiro. E o Estado não tem essa noção. O Estado não se importa estar 5 anos para dar uma licença. E este governo, nessa matéria, eu acho que está a trabalhar bem, que é tentar perceber o que é que está a ser feito no licenciamento. O que é que vai acontecer? E isso eu acho que é melhor este governo preparar-se. A partir do momento em que liberalizar o licenciamento, há um conjunto de pessoas que começa a perder privilégios porque já não pode corromper. E vai fazer lobby junto da comunicação social. Claro, vai fazer lobby a dizer estão a ver que eles estão a proteger os poderosos que tal. Mas isso é o tempo que o país tem para amadurecer certas ideias. Carlos. Camilo, muito rapidamente sobre este tema da corrupção e dizendo já acho bem aquilo que o governo, as intenções que o governo manifestou, porque na prática não foi nada ainda. São intenções para já. São intenções para já, mas são boas intenções que não acabam com a corrupção, nem de perto nem de longe, porque ninguém nunca irá acabar com a corrupção. Até na China, em que a corrupção é condenada com pena de morte, todos os dias continuamos a assistir a pessoas que são presas e, portanto, nem é a própria pena de morte que assusta as pessoas. Portanto, a corrupção é um fenómeno que não vai acabar, que existe, mas as medidas do governo, ou as medidas que o governo se propõe tomar, são boas medidas, são medidas que reforçam aquelas que já existem e podem reduzir um pouco o fenómeno da corrupção. É evidentemente que a corrupção é uma bandeira que é muito levantada como se fosse uma coisa passível de ser eliminada. Não é passível de ser eliminada, mas dado que existe uma certa alarme social com os temas da corrupção, acho que o governo fez bem, quer do ponto de vista político, fez bem tomar medidas e adotar medidas de outros partidos, vai levar com que os partidos necessariamente tenham que aprovar e um governo minoritário necessita disso, mas eu vejo que são medidas bastante consensuais, em geral. Acho que não alteraram, não alteraram as penas, porque o Chega propunha um aumento das penas sobre corrupção. Penso que o PS foi contra e o PSD também não fez. Acho que não resolvia, mas enfim, era mais uma Chega. Mas em resumo, acho que as medidas são medidas corretas, são medidas de apoio, são medidas que vão reforçar aquilo que já existe. Como é que a corrupção se anula? Como é que a corrupção se resolve? Já o Buchanan, um prémio Nobel de Economia americano, especialista em temas de finanças públicas, dizia: a corrupção elimina-se eliminando o Estado, eliminando-se o Estado. Se não houver Estado, não há corrupção. Eu estou a falar em corrupção como elemento, porque a corrupção entre empresas, não conheço bem o regime legal, mas se há neste momento, é uma coisa muito recente e na prática não é aplicada. E é residual. Como? E é residual. E é muito residual. A corrupção ligada ao Estado é uma coisa que o Buchanan diz que, para se acabar com a corrupção, acaba-se com o Estado. E a corrupção e o fenómeno da corrupção não é diretamente ligado nem às pessoas nem às ideologias, é ligado à dimensão do Estado. É verdade. E, portanto, como é que se acaba com a corrupção? Como é que se acaba não? Como é que se reduz a corrupção? Olha, reduzindo o Estado. O Jorge falou no tema das licenças. Porque não, quando a pessoa quer construir uma vivenda na sua zona, porque é que não apresenta um projeto na Câmara e começa a construir? Eu até diria mais, Carlos, porque é que a lei não fixa um período durante o qual o Estado tem que se pronunciar, a partir do qual, passado, a pessoa está tacitamente aprovada. Tudo bem, mas quer dizer, há um conjunto de regras, isso é só um exemplo, regras não sobre a construção. Porque a malta quer pôr nas mãos do Estado a responsabilidade disto tudo, e não pode ser. E porque todo o funcionalismo público não quer acabar com estas coisas. Há uma praxe administrativa que não se quer acabar. É o poder, é há uma praxe administrativa. Um amigo meu que tem uma casa grande que queria vender e teve uma reunião com a Câmara com um potencial comprador. No final da reunião, o potencial comprador perguntou-lhe: mas olha, desculpe lá, aquela casa é sua ou é da Câmara? Pronto. Agora, como é que se acaba com... E isto faz de um dia para o outro? Não se faz de um dia para o outro, mas faz com a redução forte, e o Governo pode fazê-lo, forte de redução de processos administrativos. Faz-se, e isto foi testado em países asiáticos, foi até por sugestão das Nações Unidas, a digitalização de muitos processos, ou seja, afastar as pessoas de quem decide. Pois. Disciplinar o processo em si. Como é que eles fizeram? Informatizando. E, portanto, a pessoa quer resolver um problema, vai ali,
entra, fala informática e de alguém, algures do outro lado, está uma resposta. Mas sempre com prazos de resposta, sempre com a obrigação de responder. Portanto, a corrupção vai-se eliminando desta forma, acima de tudo, reduzindo o peso, a burocracia e o poder do Estado. É o que o Buchanan diz, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com ideologias, e aliás nós encontramos pessoas ligadas à corrupção em todas as ideologias. E, portanto, em resumo e muito simplesmente, acho que o Governo fez bem. Acho que o Governo fez bem do ponto de vista de adotar medidas de outros partidos, fez bem do ponto de vista político, fez muito bem do ponto de vista comunicacional. Fez muito bem, se calhar há quem diga, eu também concordo um pouco, indo buscar um daqueles temas que o Chega tem mais à flor da pele e se calhar acaba por procurar também alguma adesão. Acho que acima de tudo, se o Governo quer fazer um ataque muito forte à corrupção e ao mesmo tempo, que é um ataque à corrupção, mas é ao mesmo tempo um contributo forte para a melhoria do Estado e para a melhoria das contas públicas, uma forte simplificação de medidas, uma forte simplificação administrativa. E redução do Estado, não digo ao mínimo possível, mas significativamente. Faz de um dia para o outro, não, mas gradualmente podem começar a fazer. Aliás, que todas as pessoas que dizem que as reformas se fazem de um dia para o outro é estupidez pura. Não se faz. Jorge, só para terminar, um tema que não está na agenda, mas eu decidi introduzir hoje e tem para aí 5 minutos para falar sobre isto. O INE divulgou hoje, aliás ontem, os números do déficit orçamental para o primeiro trimestre. E ficámos a saber várias coisas, algumas delas chatas. Esta que o Carlos falava no início do programa é uma delas. Houve despesa que foi executada que não estava orçamentada. Qual é a tua opinião sobre isto? Quem trabalha no setor privado, quando há uma mudança de acionistas, a gestão anterior faz sempre o que a gente chama poison pills, que no fundo são os comprimidos envenenados. Eu disse isso num think tank já há uns meses, que foi quando o governo, que aquela ideia peregrina de Marcelo Rebelo de Sousa dar 4 meses ao governo, acho que foram 4 meses, permitiu fazer muita coisa. Permitiu fazer muita coisa. Ou seja, repara, isto querem um paralelismo um bocado, diria, pode ser até um bocadinho leviano. Veja o que está a acontecer no Futebol Clube do Porto com Vilas Boas. Está a encontrar várias situações que foram decididas nos últimos tempos. Uhum. Isto é uma espécie de uma vingança que, quer dizer, faz parte, se quisermos, da tradição de alguém que sai do poder e que não queria perder o poder. E isto é dramático, ou seja, eu não quero dizer que isso tenha acontecido, eu não li, tu disseste isso agora, não li, vi a notícia, mas não li o detalhe, mas é muito, eu diria que era quase que expectável. É muito tempo, sabendo que se vai preparar eleições, que tem que se criar condições para que quando eu for a eleições ainda demonstrar que até fiz mais algumas coisas. E depois estas coisas aparecem. E depois o resultado é este. Agora, acho que este governo, pelas suas circunstâncias políticas, e por isso que eu acho que este pacote da corrupção foi uma grande arma política que este governo introduziu. Porque se os partidos aceitarem que aquilo é bom, então o tema da corrupção passa a ser uma responsabilidade de todos. E, portanto, então vão ter que aprofundar o debate, porque à medida que a percepção da corrupção não diminuir, então são todos responsáveis. Eu acho que isso eles fizeram bem. Isto é uma grande alteração. E neste tema das finanças públicas, o que fica evidente é que as práticas políticas dos governos ainda lhes falta alguma maturidade, porque não é pelos últimos 4 meses que as pessoas vão mudar a percepção, na minha opinião, de um governo de 8 anos, sabendo nós que em política até o último dia, até umas horas antes das eleições pode mudar muita coisa. Portanto, o que eu acho que isto é dramático. Mas este governo tem feito uma coisa que me tem agradado. Não tem perdido muito tempo a atribuir responsabilidades ao governo anterior. Sim, ou seja, vai fazendo
aquilo que acha que tem que fazer, vai corrigindo. Em algum momento esta parece que é evidente, porque ainda por cima é uma entidade que faz a publicação disso, que não tem a ver com o governo, portanto enfim, diria que obviamente está na esfera orgânica do Estado, mas tem independência e autonomia, e portanto não estar sempre a massacrar nesse tema é importante, porque parece que um governo que chega, que o que tem para resolver é só os problemas que o outro criou nos últimos 4 meses. Não é verdade. O que é mais preocupante, e tu tens alertado muito para isso nos teus programas matinais, o que eu acho que é mais preocupante, e eu acho que isto na Europa é que vai ser o tema central, olha, um tema na agenda do Conselho Europeu, que é os partidos nacionalistas mais populistas e os sociais-democratas, obviamente menos os conservadores e os liberais, estão a ir num caminho de endividamento, ou seja, de políticas públicas de maior endividamento e de maiores déficits. Ora, nós temos que perceber que a saúde de uma Europa, a saúde da Europa como um todo, e do euro, principalmente quem está na zona euro, é continuarmos a manter o regime, se quisermos, da austeridade das contas certas. Esse é o segredo. Isso aí já é mais preocupante, porque obviamente é uma matéria que vai ter que vir para cima da mesa, porque não temos grandes alternativas, considerando o que tem proposto agora nas campanhas eleitorais. Sim, Carlos, para fechar. E este tema é preocupante. Curiosamente, o que o Jorge agora referiu, que os partidos mais populistas e os partidos da esquerda estão todos a propor medidas altamente que vão prejudicar os orçamentos dos Estados. Tu aqui há dias falavas numa das tuas crónicas matinais num conjunto de países que estão com déficit, com déficit de Estado elevado. São tudo partidos com governos de natureza populista. Por exemplo, curiosamente em França, quer a coligação de direita liderada pela senhora Marine Le Pen, quer a coligação de esquerda, querem reverter, e vou falar no tema das pensões, querem reverter a idade de reforma dos 64 para os 60 anos. É uma belíssima forma de darem cabo da sustentabilidade de pensões. Ela passou de 60 para 64 anos em 2030. Pois, é verdade, exatamente. Foi aprovado passar de 60 para 64 anos em 2030. Eu recordo que em Portugal é 66 anos e 6 meses, sim, 66 anos e 9 meses. E a direita e a esquerda querem reverter essa medida de 64 anos para 60. É impraticável depois no caso de França, com 5,5% de déficit orçamental, com 111 ou 120% de dívida pública, e estes senhores aparentemente querem fazer ainda pior. Voltando a Portugal, o que agrava em Portugal, e é evidentemente com o Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado para este ano, não se vê em nenhum partido em Portugal uma tendência de redução dos gastos públicos. Pois, o contrário. É o contrário. Eu tenho aqui à minha frente o orçamento para este ano, que foi aprovado, e há bocado falámos, quando as expectativas de inflação são de 2,5% e 3%, a despesa total tem um aumento sobre 2023 de 9%. É verdade. 9%, ou seja, o Estado, os partidos políticos que nos comandam, aprovaram um orçamento, os anterior e o atual, que aparentemente não está com grande vontade de mudar, aprovaram um orçamento que tem aumento das despesas, despesa total, 9% acima do ano passado. Ou seja, 5, 6% reais. 5, 6% reais. E todas as despesas estão acima da inflação. Despesas com o pessoal mais 5,5%, consumos intermédios mais 7,4%, prestações sociais mais 6,6%. E, portanto, é preocupante o que tu dizes, é preocupante o que o Governo diz, é preocupante, em cima disto tudo, ainda se terem criado mais despesas não orçamentadas. E, portanto, não sei onde é que vamos chegar. O Governo agora diz que vai conseguir ter superávit no final do ano. Vamos ver. Deve estar a contar com o crescimento da economia acima do previsto. Está sempre a contar com isso. Suspeito que é isso. Camilo, está sempre a contar com isso. É sempre o problema é que a sabedoria popular diz que não se deve contar com os ovos no rabito. É sempre o efeito. Eu, às vezes, quando tinha responsabilidades sobre crédito, às vezes dizia aqui só com o efeito NSF.
E não sei, e as pessoas, mas o que é o efeito NSF? E eu respondia, é o efeito Nossa Senhora de Fátima. E eu acho que os governos anteriores foram surpreendidos positivamente pela inflação e pelo crescimento. E eu acho que este está à espera do mesmo, porque não vejo capacidade de restringir custos, não vejo capacidade de restringir as despesas que o Estado tem. E, portanto, isto é preocupante para este ano, mas o problema não é este ano. O problema é a continuidade. O problema é um problema de médio prazo. O Estado não vai, os governos não mostram vontade de reduzir significativamente os gastos públicos. E até de conter a despesa. O problema é esse. E deveriam fazer. Nem que fosse, por exemplo, dizer as despesas não sobem, nominalmente. Já tínhamos alguma poupança que era a própria inflação. Mas não, aumentam acima da inflação em termos reais. Bom, foi o Think Tank desta semana, como já reparou, muito ativo e muito mexido também. Antes de agradecer ao Jorge e ao Carlos, quero lembrar que o canal Acordo de Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas também temos outra com a beltseguros.pt e ajuda a produção da Sendizal e Data neste programa. O Think Tank, aliás, volta na próxima semana, terça-feira às 17h30. E antes de ir embora, quero apenas pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais, subscrever o canal. E eu e você voltaremos a encontrar-nos amanhã às 8 da manhã. E já sabe que o pé de meia desta semana, que era na segunda-feira, passou para amanhã às 12. Muito obrigado, fique bem e até amanhã às 8.